Eu quero começar a nossa conversa de hoje te fazendo uma declaração bem honesta. Até o momento que iniciei a gravação desse vídeo, ainda não escolhi o título nem a headline do mesmo. Mas, acredite, calma, não seja apressado demais para que você não possa aprender ou extrair da nossa conversa de hoje uma lição importantíssima, principalmente você que optou por uma jornada de sucesso. Eu vou aqui repetir o que falei nos conteúdos ou no conteúdo anterior, pelo menos. Ninguém escolhe ser um fracassado. Ninguém alveja exatamente uma vida de insucesso, ou de derrota, ou de insatisfação. A verdade é que todos almejamos fazer algo no qual, por que não, possamos nos tornar uma referência. E para isso, a pergunta de hoje é a seguinte: quando se trata de empreender uma jornada de sucesso, o que é mais efetivo? Entre duas pessoas, qual delas vai conseguir o seu objetivo? Estamos falando aqui de alcançar o sucesso, de ter metas e objetivos alcançados. Será pessoa número um, aquela do tipo multitarefa que tem a capacidade de fazer diversas coisas ao mesmo tempo, ou aquela hiperfocada que decide fazer ou escolher em sua lista de tarefa uma de veras, de fato, importante e foca nela, ou uma ou a outra pessoa? Gostaria de que você, inclusive, já se manifestasse aí. Ou se não, vamos ficar comigo aqui até o final do conteúdo e eu prometo que vou te dar essa resposta de forma o mais direta possível. Eu vou sintetizar esse aprendizado. Eu, inclusive, ia falar sobre um outro assunto até poucos instantes antes de decidir falar a respeito dessa questão, porque é algo tão essencial, tão primordial, que não deveria ser negligenciado de maneira alguma. Você pretende realmente, não sei em que área da tua vida, eu particularmente me dispus a ser um sucesso na área digital. E eu venho falando isso aqui com os meus seguidores e com as pessoas. Talvez você seja uma delas que consome o meu conteúdo no dia a dia. Há pouco mais de 15 dias eu decidi que esse canal que eu estou utilizando para ser interlocutor com você, será o meu projeto de sucesso. A partir de aqui, a partir dele, eu quero compartilhar com você experiências que para mim são proveitosas, das quais eu extraí lições realmente significativas e quero compartilhar com você para que de alguma forma, por mínima que seja ela, eu possa contribuir com a tua jornada de empreendedorismo. Eu, no meu caso, não simplesmente empreender, mas na área de motivação, inspiração, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e comunicação, relacionamento, a gente possa cada dia crescer um pouco mais e tornar o mundo um pouco melhor. Isso é possível. Mas para isso, o autoconhecimento acima de tudo e para não ser muito prolixo, certo? Para não falar em demasia, para não te deixar entediado e para que realmente eu responda a pergunta que me propôs entre uma ou outra pessoa, eu vou responder baseado em um livro que eu estou lendo e na leitura de hoje eu fiz essa descoberta. Eu já desconfiava, confesso a você, tanto é verdade que eu vou me citar aqui como exemplo. Nos últimos dias eu tenho falado principalmente com o meu irmão, desde na verdade que eu optei por trabalhar com vendas de bolo no pote na rua, e aí, sendo dentro dessa mentalidade que vamos discutir, sendo
meio que um desacerto ou não, mas eu quero te deixar claro que a partir do momento, outro dia inclusive eu fui questionado por que eu mesmo, quando eu decidi desenvolver essa tarefa, eu já comecei em parceria com o meu irmão. Então, de duas pessoas, um preocupa-se com a produção do produto e com os insumos, enfim, eu recebo a produção pronta e foco a minha atividade nas vendas. A parceria desde o início foi acertada assim. E dizem que o combinado não sai caro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eu já havia desconfiado de alguma possibilidade nessa direção, nessa resposta que eu me propus a te dar e que acabei tirando a prova dos 9 e que realmente eu já tinha uma mentalidade que ia na direção correta, que é a questão da multitarefa. Querer fazer tudo ao mesmo tempo ou várias coisas ao mesmo tempo. Isso ajuda ou prejudica? Essa será a resposta que você terá no final desse vídeo. Eu quero sintetizar para que o nosso entendimento possa ser alcançado e que haja êxito nessa minha proposta de te dar essa resposta. E eu, a cada dia, venho conversando com ele o seguinte, é evidente que você não vai ser egoísta ao ponto de não estender a mão e ajudar as pessoas. O que eu quero te dizer é o seguinte, eu havia conversado com ele o seguinte, eu vou atuar no modo sobrevivência. Como? A tarefa ou o ato de sair para a rua, de se expor a alta temperatura, de gastar energia andando, de tentar fazer a melhor abordagem, a melhor oferta e obter a maior taxa de conversão, isso por si só já demanda uma performance incrível. Se você não vivenciou a experiência, é um aprendizado incrível. E repito, se você caiu de repente aqui de paraquedas, eu não estou fazendo isso por falta de opção. Eu optei por isso porque fazer isso me dá flexibilidade para que eu possa, acima de tudo, hoje no meu cotidiano, poder ter o meu tempo ou o tempo necessário dentro do período de 24 horas para fazer tudo o que eu me propus a fazer. Então vamos lá. Isso demanda um gasto de energia incrível. Quando eu tento, ao invés de focar na venda, que por si só requer uma performance ou uma conduta X, você pode, com isso, tentando fazer mais coisas do que necessário, tendo uma performance menor do que você deveria. E eu vou te provar, certinho? Você não imagina o quanto simplesmente falar, e é evidente não simplesmente tagarelar, é diferente. Quando você se propõe, eu digo falar no sentido de desenvolver a sua atividade da melhor forma possível, falar porque precisa fazer a melhor abordagem, falar na medida de fazer a melhor oferta, falar na direção de ter a melhor taxa de conversão, e eu quero dizer com isso, X oferta, Y conversão, ok? Falar o necessário para que você possa vender ao máximo. E eu descobri também que às vezes mais é menos, ou menos na verdade é mais. Você pode andar menos, não falar tanto e quando você aplica as técnicas adequadas, você pode ter uma maior taxa de conversão. E é lógico e evidente que se você poder fazer mais aplicando-se menos, e eu não quero dizer menos de forma relaxada, mas menos com qualidade, pode ser mais em convenção. Leva isso para o resto da tua vida, é muito importante. Mas para te responder a pergunta, da qual eu já tinha uma certa desconfiança, o professor Clifford Nass, na Universidade de Stanford, ele inclusive, tentando responder a uma questão do New York Times sobre as pessoas
sobre os multitarefeiros, ele disse inicialmente que tinha uma admiração por essas pessoas que têm essa capacidade, essa habilidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e aplicou uma série de questões a 262 alunos, se eu não estou equivocado. Eu vou depois voltar a pesquisar para ver se eu estou correto com relação a esses dados, se não, em outro vídeo posterior eu falo para você se realmente estava correto ou não. E no final das contas de tudo isso, a frase retirada por Naas, professor universitário, e não foi em uma universidade qualquer, repito para você, na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, ele chegou a uma determinada equação: fazer várias coisas ao mesmo tempo é uma oportunidade em larga escala de você estragar duas coisas ao mesmo tempo, sacou? E aí, isso a gente pode retirar uma grande lição, por exemplo, vamos lá falar sobre empreendedores ou empresários que, ao invés de trabalhar no administrativo, o faz ou percorre todos os departamentos da empresa. Ele deveria estar atuando no administrativo, mas acaba envolvendo-se e por mais tempo que deveria, por exemplo, no operacional. Então, presta atenção no que eu quero falar aqui com isso. Se você não imagina o quanto eu fico chateado, e presta atenção, eu não estou te dizendo aqui que em uma questão de imprevistos, eu não possa fazê-lo. O que eu quero dizer é, quando eu tenho que gastar energia em produzir o produto, isso vai acabar se refletindo de alguma forma na minha produção ou na minha área, que é a área de vendas, porque eu estou gastando a energia, ou um pouco da energia que eu deveria focar na minha correria, literalmente, na energia que eu deveria gastar para fazer a abordagem, repito, na energia que eu deveria gastar para fazer a melhor oferta, na energia ou na concentração de energia para fazer a melhor conversão, eu já gastei um pouquinho dela fazendo o que não é o meu departamento, que é a produção. E eu espero que você tenha entendido exatamente aonde eu quero chegar com a nossa conversa de hoje. Diz aí se ela foi produtiva o suficiente ou se não passou, infelizmente, de um blá 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 ou gasto de tempo e não chegamos a lugar algum. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Curte, compartilha com alguém para que o algoritmo possa entender que estamos fazendo um bom trabalho. Se inscreve no canal, seja muito bem-vindo. Vamos fortalecer essa comunidade que tem a contribuir de forma muito positiva, ou positiva, quero dizer, com muitas outras pessoas. Valeu!